lelo totatuli longa la nzambe na kilsa lelo totatuli longa la nzambe na réunion lelo totatuli longa la nzambe na pokwa lelo ya yo soit isika reine na yo eya gloire na yo e enveloppe biso la gloire du second temple ezinga biso reine na yo kita 44 na isika o Jésus installer reine na yo 44 na isika o installer reine na Jésus Christ éternel Dieu na pokwa lelo pour être gloire na yo kembo na yo ekita au nom de Jésus Christ. Lobana nzambe alobela yo na pokwa lelo lobana nzambe a éliminé esprit na yo apesa yo sagesse intelligence au comprendre ainsi l'éternel na pokwa lelo tika oteyo akotelema na pokwa lelo lobana nzambe atambolisa ye a guider malobana ye azala canal na pokwa lelo ko akopambola biso tobondeli na kombo na Yesu Masiya. C'est poussé par le Saint-Esprit Jésus que les hommes ont parlé de ta part, Jésus. Yahweh Nzambe te recommandé moment où il y a message Jésus-Christ, il y a enseignement dans ma boko na yo Père. Yahweh Nzambe yaka ou enseigné sur Jésus-Christ. Il est écrit, Seigneur, dans ta parole sainte, ton peuple sera enseigné de toi-même. Yaka ou enseigné sur Jésus-Christ. Yaka ou lobela biso Jésus-Christ. Yaka ou lobela biso Jésus-Christ. Yahweh Nzambe pe maloba oyo Jésus-Christ éternel Dieu ezwa isika la mitema na biso na pokwa lelo au nom puissant de Jésus-Christ. O no se kumisaka kombo na yote Jésus-Christ. O yaka ko yigba maloba Nzambe na bengani yango ya oubli Jésus-Christ na chasser yango et kendo croix du calvaire au nom puissant de Jésus-Christ. Père, âme yoso esprit moko na moko ekoti 44 na sika o Nzambe. Yahweh Nzambe na memi yango à l'obéissance du Saint-Esprit. Na memi yango à l'obéissance de l'Esprit Saint. Na memi yango à l'obéissance de l'Esprit Saint. Abungi sa Yesu Yahweh Nzambe mokote okolobane na pokwa lelo. Abungi sa eloko mokote okolobane na pokwa lelo. Éliminer esprit na ye à comprendre l'enkolobele na pokwa lelo. Na comprendre Yesu Masiya. Amen. Mettez-les sur ma boko. Oui, bien-aimé, na sengi na yo au téléma, tout en dans le balançage, mais bon, vanda kaka, d'où ma vêche. Texte na mission na pokwa lelo, ils allaient dans livre à Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Alors, Guilherme, c'est possible pour devenir interpréteur. Mas je consigo não. Mas com quase acho que não vai ser possível. Porque também não sabia que você iria interpretar hoje. Tanto faz. Vamos só pregar em gala e o Espírito Santo sabe como é que vai interpretar cada nós. Amém? Ok. Efésiens chapitre 5, verset 14. Yangoana elobami lamuka yo oyo oza kolala. Non, relève-toi d'entre les morts. Et Nzambe pe molimo mo santo ako éliminer yo. Amen. Bibelobi, c'est pour cela il est écrit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Beteli lo balança mi maboko. Amen. Pesa Nzambe matoi alobela na pokwa lelo. Bien-aimé, thème na biso na pokwa lelo ebimi pe kaka na esika otouti kotanga na Éphésiens chapitre 5 verset 14. Thème na biso na pokwa lelo ezali réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi. Amen. Lamuka yo oyo ozakolala pe telema
eza procédure moko oyo eza alerte moko oyo Zambe azoko senga na yo o molimo mo santo azoko senga na yo poete a ya ko éclairer poete a ya ko éliminer yo poete a ya ko visiter yo poete a ya ko tambulisa yo alingi o telema o lamuka o telema peye a ya ko éclairer moto oyo alali position na ye ezaka ko telema te moto oyo alali position na ye eza na portugais nde balobi eza d'état alali et moto oyo alali bien aimé makambo nyonso oyo ezokoleka ye akoyoka yango te comprendre ndenge na opesa explication na pokwa na butu tango mataka na mbeto omati na mbeto olali tango olali na mbeto o remarqué que tango nanu olali te osokoyoka makambo nyonso ezokoleka kozala to na yo mais tango kaka okosala action ya kolala ozwi vraiment pongi o remarqué que na makambo nyonso ebande koleka kozala to na yo obongi yango. Est-ce que paradoxalement qui chega agora je m'en que la mine tant qu'il fasse interprète mas não tem micro, não sei se o micro que eu vou ter, não tem micro. Irmã Jacques também não vem para nos ajudar. Faz rápido, irmão. Amen. Ok. Yango tuzokoloba. Por isso estamos a dizer. Mutu oyo nano asui pongite. A pessoa que ainda não teve sono. Oko remarquer même a matina mbetu. Mesmo se ele subir na cama. Makambu nyonso ezokoleka na kati ya chambre to na libanda. Tudo que está a passar no quarto fora. Mais soki asui kaka pongi alali. Se ele tiver o sono. Makambu nyonso ezokoleka na chambre na ezokoleka na libanda. Tudo que está a se passar ele não vai ouvir. Donc mutu oyo alali. A pessoa que está dormindo. Lokola akoyoka makambu nyonso te ko ezokoleka ozalanto na eto libanda. Conforme ele não vai ouvir tudo. Spirituellement bien aimé mutu oyo alali. Espiritualmente essa pessoa dormiu. Akoti na kati ya kufa moko spirituel. Ele está dentro de uma morte espiritual. Bien que physiquement azokuvivre. Fisicamente ele está vivendo. Mais na kati ya molimo aza kokufa. Espiritualmente ele está morto. Parce que a réalité spirituelle. Porque a realidade espiritual. Ele não vai ver. Bien aimé mutu oyo aza endormi spirituellement. A pessoa que dorme espiritualmente. Moyen à recevoir révélation exate. Ele não tem como ter a revelação. Mutu oyo alali spirituellement. A pessoa que está dormindo espiritualmente. Moyen à yeba ensini l'éternel exate. Não tem como ver, saber como que mutu oyo alali spirituellement. A pessoa que está dormindo espiritualmente. Moyen à obedecer maloba na Nzambe. Não tem como obedecer a palavra de Deus. Mutu oyo alali spirituellement. A pessoa que está dormindo espiritualmente. Moyen à azala orienté na maloba Nzambe. Não tem como ser orientado na palavra de Deus. Moyen azala orienté na Saint-Esprit. Não tem como ser orientado no Espírito Santo. Pode acerbolala. Porque ele está dormindo. Yangwana apôtre Paul
Por isso o apóstolo Paulo, azoko sala demande oyo, ele está a fazer um mandamento. azoko sala alerte oyo, Ele está a fazer uma alerta pona ko yebisa na bato para dizer às pessoas, balamuka. para que eles acordem. Azoko pesa aviso Ele moko está a dar um aviso ya ko alerte bato de alertar as pessoas oyo baza kolala. que estão a dormindo. Esika tonti kotanga bien aimé Onde acabamos de ler, na livre ya Ephésiens chapitre 5 no verset livro de 14. Efésios, capítulo 5 a Bible 14, elobi na biso a Bíblia está a nos dizer, appel oyo apôtre Paul azoko a sala. alerta que o apóstolo Paulo está a fazer. Asalaki appel oyo epai ya badani. Ele fez essa chamada a quem? Bien aimé, lettre oyo ya Ephésiens ntango apôtre Paul azoko koma. A letra do Efésio, quando o apóstolo Paulo está a Azoko escrever, koma yango na bandimi nyonso oyo baza na kati ya mboka ya Efese mpe église ya ele Efese. está a escrever em todos que estavam no livro de Efésio. Elingi koloba na kati ya mboka Efese Dentro do país do Efésio, ezalaki na bato mosusu oyo bazalaki kuna bazalaki bakretien tinha outras pessoas que eram cristãos mpe ezalaki na bato mosusu oyo bazalaki bajuif bapayen oyo babongolaki e mitema. outros que eram judeus. Alors ntango azokopesa aviso oyo na vertente ya Quando ele message estava na a ye, dar esse alerta da mensagem, azokodirige message ele oyo está a dirigir a epai ya mensagem église oyo ezalaki na kati ya dentro Efesien da igreja que estava dentro de Efésio ekati église oyo ezalaki na kati ya mboka e Efese dentro da igreja onde estava mpe peple oyo azalaki na o kati ya povo mboka que estava Efese dentro do país, po ete para que ezalaki na peple mosusu oyo nano babongolaki há outro motema povo que não se mpe arrependeu ezalaki na mosusu oyo babongolaki e tinha motema outros que se oyo arrependeram, bazalaki na kati ya que église. estavam dentro da igreja. Nani oyo abatir église ya Aquele Efese? quem que batizou a igreja de Bien aimé, Efésio. église ya Efese mutu abatir yango A igreja de Efésio quem ezali batizou apôtre Paul. foi o apóstolo Na Paulo. troisième voyage na ye oyo Na asala terceira viagem que ele fez, na mission na ye oyo asalaki ya na misantu na missão, mboka a Efese terceira missão dele que ele tinha, ntango akotaki na mboka quando ele Efese entrou no país do Efésio, akutaki église ezalaki ele te encontrou, não existia akutaki igreja, bato nanu bayambi yesu não te encontrou as pessoas acolheram akutaki bato Jesus, nanu babongoli mitema ele te não encontrou as pessoas se arrependeram, asalaki ele évangélisation fez a evangelização pendant plus de 4 ans bien aimé durante 4 anos. asalaki Ele évangélisation na fez kati a ya Efese evangelização dentro do e Efésio aganyaki bato e ele ganhou as ntango pessoas. aganye bato bien Quando aimé ganhou as pessoas, bem amadas, atiki église ele wana deixou aquela igreja, atiki église wana intacte ele deixou aquela igreja atiki estável, église wana veillé deixou aquela igreja em atiki vigília, église wana éliminé deixou aquela igreja eliminada, atiki église wana bati deixou spirituellement aquela igreja mpe batizada atie espiritualmente paster na kati ya e église colocou wana um pastor dentro da atie igreja, timothée. colocou Timoteu. Amen. Ntango atiki timothée na kati ya Quando église deixou Efese, Timoteu dentro da igreja do Efésio, apôtre Paul avandi na bango ntango te apóstolo Paulo sentou com eles pouco esima tempo, akontinue mission na ye depois continuou a sua missão. esalaki te ntango alongwe na kati ya Quando Efese ele saiu dentro do Efésio, akontinue mission na ele ye continuou a sua na missão mboka oyo akendaki kosala em outro évangélisation país onde foi bien aimé evangelizado. esalaki ke bakangaki apôtre Paul Agarraram o apóstolo Paulo, apôtre Paul akoti prison ele foi prendido. e ntango akoti na kati ya Quando prison ele estava dentro da prisão, na kati ya prison bien aimé azalaki isolé na nyonso ele estava isolado em tudo. mais abandaki kozwa bamessage Ele tinha mensagem, ezokouta mpe ya mwana na ye ya kondima saía do seu filho da Timoteu. fé, Timoteu. azokopesa ye barapport Ele dava as respostas concernant église ya Efese conforme a igreja do Efésio, ndenge évolution ya église ya Efese como está a evoluir, ndenge peuple ya église ya Efese como ezalaki a igreja está a evoluir, ndenge bandeko nyonso babandaki kotanga como todos estão a caminhar. barapport oyo apôtre Paul akomaki kozwa Todas as respostas que ele buscava ezalaki barapport moko bien aimé ezalaki malamu te não eram boas respostas, ezalaki barapport moko ezalaki décriant ya mabe eram umas más respostas. e ntango azwi bamessage Quando wana ele teve aquelas mensagens, nsima nde bien aimé na kati ya prison esika azalaki depois dentro da prisão dele abandi estava, korédige ele realizou lettre oyo touti kotanga na poko a ya lelo letra que saímos Ya acabamos de Efésien. ler, do Efésio, lettre oyo eza baptize na nkombo ya mboka ya a Efese letra que foi batizado no nome do oyo ezali Efésio, na Asie mineure oyo lelo eza Turquie que hoje é a Túrquia.
Ele escreveu a mensagem para conforme ele devolvia a mensagem. Ele devolvia não somente no Timoteu, e ele devolvia a toda a igreja de Éfeso e todo o povo do Éfeso, que ele fez a evangelização. Quando o apóstolo Paulo saiu do país do Éfeso, as respostas que vinham por trás não era conforme ele deixou a igreja. Apóstolo Paulo escrevia a letra para a igreja do Éfeso, para todo o povo do Éfeso, para lhes dizer ou lhes relembrar o plano eterno que Deus tinha para salvar o mundo inteiro. Não é somente dos judeus, não é somente dos pagãos, mas é para salvar todo o mundo. Amém. Ele relembrava-os o plano que Deus traçou, conforme ele evangelizava. Ele relembrava-os quando o povo ficou por trás. Ele não ficou conforme o apóstolo Paulo deixou. Quando ele buscava as mensagens, conforme ele escreveu as palavras, aquela mensagem, ele não deu somente na igreja, ele deu também para os pagãos. Eu também levantei na noite de hoje para vir falar da mensagem para toda a igreja do corpo de Cristo em mundo. Este aviso, o Espírito Santo, ele está fazendo nas igrejas. E o segundo, e eu vou dar esta mensagem em você que estás ouvindo esta mensagem, e aquele que está me seguindo no mundo inteiro. Esta mensagem é teu. Por que essa mensagem é teu? Porque o corpo do Cristo universalmente é que está batizando a igreja, cada um como a Bíblia está nos dizendo no livro do 1 de Corinto, capítulo 3. Será que nós não soubemos? Seremos que estamos a duvidar? Os nossos corpos é o templo do Espírito Santo. Amém. Nós não sabemos que os nossos corpos são o templo do Espírito Santo. O seu corpo é o Espírito, é o templo do Espírito Santo. Saiba também que você é o templo do Espírito Santo. E esta mensagem é para ti na noite de hoje. Apóstolo Paulo, quando enviava a mensagem, era de sofrimento, porque ele sabia conforme deixou a igreja de Éfeso. Depois de 3 anos que ele fez na viagem missionária, ele deixou a igreja do Éfeso intacto. Ele deixou em pé. Ele deixou a igreja defender a doutrina que o apóstolo Paulo deixou. A verdadeira doutrina. A igreja de Éfeso defendia. A igreja do Éfeso, aquele vigiava dentro da oração. Todo membro em Cristo que estavam dentro da igreja, e aqueles que evangelizavam, ele andava em conformidade com a palavra de Deus.
Église à Éphèse a igreja de Éfeso quando ele deixou. Église à Éphèse non les banda qui défendre doctrine. Conforme eles defendiam a doutrina. Ceux qui m'amoni doctrine moko ya mabe. Se eles verem má doutrina. Ceux qui m'amoni ba racine moko ba de pousser. Umas raças que estão eles vão cortar. Eles não queriam que eles se infiltrassem para influenciar eles. E dominer para dominar eles. E na cima. E depois. Apóstolo Paulo. Ele ouviu outras mensagens. Crie dans l'arme où l'apôtre Paul a tenu dans la lettre aux Éphésiens chapitre 5 14. Crie en larmes où l'apôtre Paul a tenu. Os mandamentos que o apóstolo Paulo mandou. O grito da larma, quando ele viu aquilo, ele ouviu que o povo do Éfeso, da igreja do Éfeso, eles não estavam conforme estavam. Ele levantou-se, ele gritava, mandou a letra no Timoteu, em sofrimento dentro do seu coração, em sofrimento dentro do seu coração. Ele disse a eles: despertam-se. Despertam-se do sono. Despertam-se do sono aqueles que estão dormindo. Levantam-se aqueles que estão sentados. Porque o Espírito Santo para que vos mexa. O povo fez perder a mensagem da esperança. Fez perder a sua posição. Fez perder o seu saber. Fez perder a sua atitude. Fez perder a sua vertente dentro daquilo. E o apóstolo Paulo fazia essa mensagem de despertar-se do sono. E o segundo, esta mensagem que enviou no povo de Éfeso, cette parole é a palavra, c'est le mystère de Dieu caché o mistério de Deus que está escondido depuis des siècles, mais maintenant Dieu nous les a révélés. Ele enviava esse anúncio. Deus demonstrar para que eles se despertem o mistério, a mensagem que estava escondida, que os nossos avós, que os nossos pais em tempos antigos eles queriam saber, eles queriam ver, mas não foi dado a eles. Mas hoje em dia, no caminho do Espírito Santo, o Espírito Santo fez relevar aquela mensagem. Era ele mesmo Deus que veio relevar para que as pessoas tenham a graça, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas acolham o Espírito Santo. E chose étonnante, o povo de Éfeso, eles estavam dormindo. Eles estavam dormindo. Espiritualmente estavam mortos. Quais são as coisas que entravam dentro do coração? É que a Bíblia está nos dizendo começando no 1 até 21. São as coisas mais que deveriam entrar. Entre outros, o povo abandonou a mensagem. Ele abandonou a igreja. Ele abandonou. Entrou dentro do sono espiritual. E as coisas mais que ele voltou a fazer. Ele voltou a fazer. Ele voltou a fazer tudo. Eles viviam em fraude. Viviam em
crimes. En conformité. Eles não viviam em conformidade com a palavra. Conforme eles eram primeiros. Bem amado, sono prendeu o espírito deles. E hoje em dia temos muitas pessoas. Ele fala que está orando. Ele falou conheço a Jesus. Eu acolhi a Jesus. A nossa igreja é aqui. Mas bem amado, olha a vida que ele está levando. Ele está levando uma vida. É diferente com a pessoa que está a orar. Diferente com a pessoa que está orando. Hoje também há muitos cristãos que entraram dentro do sono espiritual. Há muitos cristãos bem amados que estão dormindo espiritualmente, que estão mortos espiritualmente. Atenção do Espírito Santo não está mais dentro deles. As orientações do Espírito Santo dentro deles não fala nada. La valeur de l'église, o valor da igreja dentro deles não diz mais nada. O valor dos cultos para eles não diz mais nada, porque eles estão dormindo. Eles estão dormindo. Se perguntar a ele, esses dias eu não estou a dormir, estou a... Pergunta a ele, será que estás a sonhar? Os sonhos já fugiram. Os meus sonhos já fugiram. Eu não sonho mais nada. Aquele povo, aquele templo que nós estamos do Espírito Santo, a lâmpada está apagada. Hoje também há muitos dos cristãos dentro do sono espiritual estão mortos. A lâmpada não acende mais. A oração não está mais dentro. A vida não existe mais. Porque, bem amado, veja o cristão, veja a pessoa que acolheu Jesus com o pagão. Não há nenhuma diferença. Vê a pessoa que está e aquele que está, não há nenhuma diferença. Eles vestem iguais. As músicas iguais. Tem a mesma linguagem também. Irmão, não podes fazer isso. Deus só veja o coração. Deus só veja o coração. Não estamos a posição que aquela influência não saiu. Aquela influência veio de Satanás. Quer apagar espiritualmente para que tu não receba nada na parte de Deus. Aquela lâmpada que tu és, a lâmpada que tu és, a vida que tu és, celle de la terre oyozali, o sal da terra que tu és, é deve bem a lâmpada deve se acender. A lâmpada deve continuar a acender. Hoje também há muitos que a lâmpada foi apagada. A oração tornou-se uma coisa difícil.
És o templo do Espírito Santo. Dentro do templo do Espírito Santo, a lâmpada existe. E aquela lâmpada não acende automaticamente. Aquela lâmpada antes de acender, antes de continuar a acender, o Espírito Santo é que deve ser despertado. Devem regrar na vida da santificação, mas hoje há muitos cristãos que vêm perder a vertente. Entraram no mundo, dormindo espiritualmente. Satanás fez enfraquecer os filhos de Deus. Hoje há muitos templos do Espírito Santo. Tornou-se só de nome. Há muitas igrejas hoje. Tornou-se só de nome. Só colocaram Jesus Cristo no nome. Só meteram Jesus Cristo na boca. Mas debaixo da confissão, eles não têm Jesus Cristo. Dentro deles não tem Jesus Cristo. Hoje temos muitos pastores. Estão a viver com os homens iguais. Hoje também há muitos pastores dentro, nos lados dos paninas. Temos vários pastores dentro da inflamação. Hoje também há muitos pastores dentro de magias. Aquele alerta é para ti. É um alarme que o Espírito Santo desperta-te do sono. Desperta-te do sono. Aquela atitude que tu tiveste, aquela atitude que pegaste, não veio de Deus, mas veio de Satanás, que está a te cegar, bem amado. Hoje também há muitos cristãos que estão a viver dentro da cegueira espirituais. É a igreja no Efésio fez perder a sua base. A base da igreja do Efésio, a base era de glorificar a Deus. Era de glorificar a Deus. Aquele era o plano. Era o mistério que Jesus Cristo veio abrir. Mas o apóstolo Paulo, ele ouvia por trás. A igreja perdeu-se espiritualmente. But de l'église était de glorifier Dieu. Éphésiens chapitre 1 verset 6 à 7. Pas Moïse rapide. Éphésiens chapitre 1 verset 6 à 7. À 7. Yoka habite l'église. Amen. Nakati ya kotombola na nkembo na ngolu na ye ye oyo apesi biso yango ntango bazoloba na bien aimé na nzela na Yesu Masiya pe apesi biso bolimbisi pe kozwa bomoi na nzela na makila na ye apesi biso bolimbisi to kopetola na masumu na bozuna ye ya ngolu na ye. Esili.
Era a base da igreja. Mystère caché. O mistério escondido. Que Jesus Cristo veio inaugurar na sua graça. É de nos fazer os seus adoradores. O templo de Deus. Aquele que está nos ouvindo ouve através de atenção. Não estrague a sua base. A igreja de Deus. Não faça perder a sua base. O templo do Espírito Santo. Não faça perder a sua base. Jesus colocou no mundo. Quando te colocou para viver com Cristo. A igreja do corpo de Cristo. Deus nos deu seu Espírito para nos fazer o culto. Mas Ele nos fez os seus adoradores. Quer nos dizer, dentro do culto ou dentro da igreja, que é o corpo universal. A coisa que é a base dentro daquilo é a adoração. Le but de l'église. A base da igreja. Era adoração. E o apóstolo Paulo está qualificado. O povo de Efésios, a igreja do Efésios, que ele fazia adoração, que guardava a doutrina, que guardava a atitude desde a oração, que vigiliava, entrou dentro do sono. Abandonaram a adoração. Adoravam a outros deuses. Meu amado, eu quero abrir algum mistério na noite de hoje. Ou quero abrir uma revelação na noite de hoje. Ou todo sítio. A oração que nós fazemos. Ou entraste no retiro para orar. És pronto. Se preparaste. Foste na oração e orar. Bem amado. Se estás a orar. Ou para suas necessidades. Se estás a orar para a sua família. Se estás a orar para a sua família. Ou falar de tens o risco dentro daquele retiro para tu não ter nada. Não há nada que vai acontecer. Onde a pessoa que está orando sem fazer a ordem Satanás, o mundo das trevas, tem o poder de agarrar a oração. Se a pessoa ir no retiro, se a pessoa foi procurar a paz, começar a adoração. Apocalipse chapitre 19 verset 1 adoration, louange, ezaka pona Yesu yomoko te nzela nango ezaka Yesu Masiya azokokitisa nguya na ye te azoko manifester puissance na ye. Cela veut dire quoi? Soko bandi kilte, soko bandi programme, soko bandi retraite na kati ya adoration bien-aimé esika adoration ezosalama olinga te Satan azasuna nguya esika wana te olinga te monde ya ténèbres azasuna efe na esika wana te. Não tem mais efeito dentro daquele lugar. E hoje, o Satanás, ele revirou as coisas. Hoje o Satanás revirou as coisas. Hoje, há várias igrejas fez perder o saber da oração. Hoje também há várias igrejas fez perder o saber da oração. Aquela vontade, aquele gosto, aquele que estava dentro do coração para a adoração não existe mais. Por que não existe mais? Porque há muitas igrejas espiritualmente estão dormindo. E hoje em dia há também vários cristãos. Hoje a adoração não diz mais nada. Vais ouvir, foi orar, vai começar ainda somente as suas coisas.
A pessoa foi orar. Vai começar a Deus pela minha família. Vai na oração. Vai começar a Deus, veja a minha situação. Será que estás a ouvir ou não? No Salmo está nos dizendo a adoração que nós devemos dar a Ele. Vamos dar a Ele nos bons tempos e nos más tempos. Quer nos dizer dentro da sua vida, dentro da sua vida, o corpo de Cristo, a primeira coisa que é mais importante, a primeira coisa que é vital é a adoração. Quando o povo de Éfeso fez perder o sentido, começou a adorar, fez perder a sua base, foi adorar os deuses de Éfeso, os deuses de estátuas, diretamente, a falsa doutrina entrou. O espírito da divinação entrou. E hoje também há muitas igrejas está a viver essa vida. Mas só que vive macambo. Está a viver essa vida. Vamos a mensagem. Essa mensagem olha o tipo de espírito. Mas só que espírito a divinação espírito a errar. O só que está a nos levar também. Um pastor me convidou. Eu saí do retiro no Benfica. Eu desci. Era a ordenação dos servos. Bem amado, quando eu desci, eu entrei naquela igreja. Quando eu entrei naquela igreja, eu senti as correntes. Eu sentei e orei. O culto começou. Eu sentia que não estava à vontade. Eu não estou no lugar onde devo estar. O meu coração não está à vontade. Mas quando me deram convite, eu sentei. A pregação terminou. A ordenação dos servos. Bem amado, onde eu vi a feitiçaria e vi a magia. Eu não terminei o culto. A pessoa que me deu o convite, eu disse: pai, desculpa, eu devo regressar à montanha. Essas 16 horas, se eu terminar até 18 horas, não vou conseguir subir. Eu fugi. As coisas de sujeira, as coisas de emoção que estão acontecendo na igreja, que hoje estão chamando de Cristo, mas as coisas de magia, as coisas de feitiçaria, porque perderam o seu sentido, perderam a sua base. Antes de guardar o sentido da oração, eles fizeram perdê-lo. Estavam fazendo umas práticas. Eu disse aqui, eu não estou convencido que tudo que estão fazendo para demonstrar às pessoas. Ordenaram 11 ministros, mas depois de 2 anos, o pastor daquela igreja foi envenenado. Depois de 2 anos, todos os servos foram nos seus caminhos. Depois de 2 anos, aquela igreja só ficou 4 muros. Não há nenhum fiel dentro. O templo do Espírito Santo, a igreja de Deus. Fizeste perder a sua base. Fizeste perder o seu caminho. Fizeste perder o seu sentido normal. O plano que Deus veio revelar no caminho que deve sentar dentro da igreja. Fizemos perder aqui. Hoje a lei é de atenção, de revelar a ti. É para ti na noite de hoje.
19h déjà. Ça va sur Timothée selon 6. Pourquoi? Porque Église a igreja est gardée. Deve guardar a base da adoração. Há várias coisas. Vamos só falar sobre 3. Pourquoi? Porque tu, templo de Jesus Cristo, templo do Espírito Santo, deves guardar a adoração. Porque a adoração é a vida. Quando tens a vida de adoração, não tens mais. Estás conforme está em todas as coisas mais que está a passar. Será o lugar da adoração. Quais são as coisas que devemos fazer? Pourquoi est-ce qu'on garde adoration? Por que devemos guardar a adoração? Primeiro, parce qu'il nous a purifiés une fois pour toutes par son sacrifice. Para nos purificar em todo. A primeira coisa. Pourquoi est-ce qu'on osala éveiller, osala réveiller, osala relever na katia adoration? Por que deve estar despertado na adoração? A primeira coisa é para que Jesus Cristo veio para nos lavar, para tirar os pecados, para tirar todo das trevas que tu tinhas. Vamos ler no livro de Hebreus 9:12. Biti a garder adoration na église. A base de guardar a adoração. Biti a garder adoration yo corps de Cristo so adoração. Et ça li bien aimé. Pour être Yesu Masia. Akufela ki on écoute. Ele morreu na cruz. Ele disse. Na presença na Yahweh. Na presença de Deus. Ele entrou com seu sangue. Ele não entrou com o sangue das ovelhas. Ele entrou com seu próprio sangue. Para cumprir tudo. Para cumprir todas as coisas diretamente. Ele te santificou para que tu não estejas Deus tirou o teu pecado para que tu não continues Deus te santificou para não voltar dentro do sono espiritual. E o segundo, à lui nous avons reçu une bénédiction incomparable qui venait du ciel. É para receber a bênção. Que é incomparável neste mundo que saiu de cima. Ephésiens chapitre 3 verset 1er. Efésios capítulo 3. Nzambe apesa yo makabo nyonso ya molimo. Jesus te deu tudo de espírito. Na kati ya makabo nyonso ya molimo. Dentro das coisas do espírito. Vamos notar essa bénédiction terrestre te. Não é a bênção terrestre. Mais essa bénédiction céleste. Mas é a bênção celeste. Cela veut dire quoi? Église corps de Christ. A igreja corpo de Cristo. Saint-Esprit. Templo do Espírito. Nzambe apesa yo makabo ya molimo mo santo. Na kati ya makabo ya molimo mo santo wana. Nzambe apesa yo pouvoir. Nzambe apesa yo puissance. Nzambe apesa yo autorité, Nzambe apesa yo domination. Pour être bien aimé, on veille na kati ya adoration. Mais on lala te. Lelo ebele ya bato baza kolala. Babungisi même ba bénédiction oyo Yesu Masi apesi bango. Ba bénédiction uti likolo. de cima. Auparavant, se tu oravas, quando tu começar a orar, vamos sentir a presença do Espírito Santo. Antigamente, Église de Dieu, a igreja de Deus, quando estás a orar, diretamente vais ver várias coisas. O Espírito Santo te mostrava. Ozalaki soko bandi obondela même bandoki ya famille bazoya kotémoigner bazolo bano bande kopela moto na nós incendíamos de noite, mas hoje em dia makambo wana eza lisusu aquelas coisas não existem mais. O Espírito Santo mudou. Deus te mudou. Não mudou. Ele é o mesmo. Você que estás a dormir,
mort spirituellement. Nós é que estamos mortos espiritualmente. Lelo. Hoje, os feiticeiros vêm apertar. Corps de Christ. O corpo de Cristo. Hoje, os feiticeiros vêm jogar. Corps de Christ. Corpo de Cristo. Os feiticeiros também vêm dominar. Em nome de Jesus. Já terminaram de chegar. Mas antes de chegar, você está a ver. Estás a dormir. Spirituellement, église na kolo. Lamuka na poko alelo. Appel o ezali ayo. Bino bande konyo somo zola na biso na internet. Par-ci par-là o bozali. Yeba ke ozali temple ya molimo mosantu. Soko zana pongi. Appel o ezapona na poko alelo. Lamuka na kati ya pongi o sokolala. Dernier point. Il nous a restauré la mémoire qui était endormie à la mort du péché de cet monde ténébreux, en nous fait connaître les mystères cachés de son plan. Lelo na makila na o Yesu asalaki. No sangue que Jesus fez. Osana droit à garder adoration. Temos direito de guardar adoração. Osana droit à koya na pongite. Não temos direito de Osana droit à kolala te. Não temos direito de Osana droit yo o lala ki o lamuka. Aquele que dormiu para Yesu Masia para que Jesus Cristo a restaurar que biso mémoire. Restaurou a memória. Memória o ezalaki ya kokufa na memória que estava morta. Memória o ezalaki apagada. A memória que estava na jardin de Deus. No jardim do Éden. Quando Adão cometeu o pecado entrou no spirituellement mundo e muito spirituellement como que akokufa subitement mémoire na ye ezala ki effacer mémoire na ye ezala ki akokange pa ya Satan mais tangu Yesu Masia aye amatina ekulusu akufi asopi makila na ye a restaurer mémoire wana ko Satan kalaki alamusi bato nyonso Satan kalaki alamusi bango na pongi tango alamusi bango na pongi abimisi bango katikati na molili ya mokili oyo tango abimisi bango na molili ya mokili oyo arevele bango plan ya rédemption. Église de Christ. A igreja do Cristo. Estamos a dormir por quê? Hoje também rare. Mensagem de rédemption na igreja. Ouvir a mensagem de redenção. Hoje também rare. Para que a igreja Pour mon église prêcher l'enlèvement. Para falar do arrebatamento. Quem vai pregar sobre o arrebatamento? O pastor também não tem endormi spirituellement. Et puis todos vocês estão dormindo espirituellement. Il y a bénédiction. La message est comme caca. Ça va compambola. La message est comme caca. Ça va se visiter. La message est comme caca. Ça va se sikola. La message est comme caca. Loko soit visa. Mais côté là nous mutu visa te. Pour nous t'avons qu'on soit visa que Portugal. Mais hier soyez l'obé habité. Nous t'avons qu'on soit visa que Londres. Mais hier soit songa sans lever. Nous t'avons qu'on soit Libala. Mais hier soit songa sans lever. Nous t'avons qu'on soit la bénie dans ma kitawa. Mais l'homme hier soit songa kokite. Sokande bien aimé. Bible sokolo baboy. Na mokanda na Jean chapitre 3 verset 16. Tangu Nzambe alingi mokili. Apesi biso mwana na ye. Apesi biso mwana na ye moko. Akufa na ekulusu mpona masumu na biso. Yesu ezalaki bien aimé. Mpona kopesa libala te. Mpona kopesa voyage te. Mpona kopesa bénédiction te. Mais raison ya liboso ezalaki po ete âme ezala sauvé. L'église de Dieu tobungisi vertente ya message toza borne na bénédiction mais tozokokoka koteya bato salite a salvação. Não conseguimos pegar o arrebatamento. Não conseguimos pegar o pecado. Hoje em dia há muitas pessoas estão a viver no pecado. Eu conversava com o irmão. Me disse:
Disse bispo, onde eu estou, colocaram a minha fé em jogo. Eu perguntei, colocaram como? Disse, pai, eu conforme estou à espera de documento, não está a vir. Estou a orar, o documento não vem. Estou a jejuar, o documento não vem. Vai. Chamou. Vai esperar muito. A curto caminho. Aceita só. Aceita engravidar. Se tu engravidar, faz de uma vez. Quando vai nascer, quando vai resistir, vão resistir ao seu filho. Quando nascer, vai ter diretamente. É simplesmente. Disse a ele, irmã, não aceita. Aquilo é Satã. Fazer aquilo, vai ter o para tu estar livre. Vai começar a miséria da sua vida. Hoje há muitos cristãos. Hoje há muitos cristãos que estão a colocar a sua fé em jogo. Eles estão dormindo espiritualmente. Hoje também há muitos cristãos. Pastores estão a jogar aquele jogo de agofute. Estão a jogar aqui. Pastor também vai escrever. Ele vai escrever. Não havia. Foi a primeira pessoa. Bem se não foi. O dono da igreja está a te ver. A ele não vamos nos esconder. Hoje há muitos pastores que estão debaixo daquelas coisas. Hoje também há muitos pastores que estão pastor. Vimos também vários servos. Os servos estão a atender dentro do escritório. Está a falar sobre fuba branca. Eu disse, que Deus ajude. Esta igreja também muita gente. Mas nós da verdade. Esta alerta na noite de Deus é para ti. A primeira parte. Acorde. Aquele que está dormindo, levanta-te, porque o Cristo para te mexer. O apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses 1 Tessalonicenses, aquele que estão dormindo, eles dormem, ele está dizendo para os pastores, mas eu e você temos não temos ele não dorme. Um dia também as pessoas eles dormem de noite. O estado do mundo que está, nós estamos aqueles que dormem de noite. Mas só que eu chrétien, se você está a dormir na noite de Deus, a chamada é para acorde aquele que está dormindo, levanta-te do sono, porque o Cristo para ti, a palavra de Deus.